Olá, meus amigos, estamos de volta com esse segundo bloco de um bate-papo com o professor Renato Cancian, o sociólogo Renato Cancian, esse ótimo profissional e um colega estimado aqui. Renato, nós estávamos falando no bloco passado sobre Brasil, sobre tensões, nós vamos falar mais sobre isso, não é? E você comentou do surgimento da área das ciências sociais, da sociologia, você citou, nós citamos Weber, você citou Marx, Durkheim. Uma pergunta que eu queria te fazer provocativa, não é? Todo sociólogo é de esquerda, Renato Cancian? É possível ser um sociólogo sem ser de esquerda? Olha só, essa é uma pergunta interessante, né? Que eu acho que está ligada àquele debate da chamada escola sem partido, né? Que surgiu no bojo daquela polarização política aí no período eleitoral, nas últimas eleições presidenciais, né? E é interessante, essa pergunta é interessante, ao mesmo tempo, assim, ela exige que a gente a gente forneça uma explicação para o leigo, para aquele aluno que é do secundário, que é até mesmo da graduação, para que fique claro qual a relação entre a sociologia, digamos assim, a tendência de você ter, digamos assim, uma preferência pelas ideologias de esquerda. Bom, o que acontece aqui? Durante a formação, a nossa formação acadêmica, o que acontece? Você se filia a determinadas correntes teóricas. O que significa isso? Significa que durante a sua formação, você vai escolher aqueles objetos de pesquisa que mais lhe interessam, né? Ou seja, você vai falar, bom, eu vou estudar juventude, eu vou estudar vida religiosa, e aí você tem que escolher algumas correntes teóricas que vão te ajudar a encaminhar nesse campo profissional, a fazer pesquisa, a responder aos questionamentos que esses objetos apresentam, né? Então, isso o que significa? Você pode se filiar a qualquer corrente teórica, né? E isso é um aspecto. O outro aspecto que tem que ficar claro é o seguinte, é com relação a questão do trabalho docente, por exemplo. Se a gente pensar, não estou pensando aqui na área acadêmica, estou pensando no nível secundário das disciplinas escolares. Então, é preciso entender o seguinte, quando a sociologia foi considerada obrigatória no ensino médio, na grade curricular do ensino médio, ou seja, você tem o quê? Uma busca para tentar o quê? Estruturar um currículo que tenha o quê? Uma proposta pedagógica interessante que estabeleça um diálogo com aquele público juvenil, que é o público do primeiro ano, do segundo ano e do terceiro ano do colegial, do secundário, do ensino médio, né? Agora mudou, agora nós teremos a ensino médio. Então, assim, digamos assim, você se filia a determinadas correntes teóricas. Agora, quando você está trabalhando, quando você está fazendo o trabalho docente, é diferente, é muito diferente. Porque aí você tem o quê? Que seguir aquele roteiro daquele currículo, daquele programa do currículo. E aí, assim, eu acho que seria, digamos, uma pretensão acreditar que o professor, que o docente seja capaz de incutir ideias políticos partidárias nos alunos, ou seja, eu não acredito nessa possibilidade. Agora, o professor pode ter as preferências político-partidárias? Sim, pode ter. Agora, como qualquer professor, não precisa ser da área de humanas, como qualquer professor. Agora, a gente está tratando de uma disciplina que trata com temas sociais, com processos políticos, dos quais nós estamos inseridos. Agora, você tem que ter noção do que é juízo de valor e do que é, digamos assim, uma aula objetiva, né? Eu quero só, agora você me provocou, eu quero entender como você vê esse aspecto. Eu? É, olha, é um aspecto que me preocupa. Eu confesso que eu vou discordar um pouco de você na questão da capacidade de influenciar o jovem. Nós temos, por exemplo, a mídia, nós temos o marketing, então a capacidade dos discursos e das imagens e da retórica influenciar as pessoas
Não estou nem falando de esquerda ou de direita, estou falando simplesmente da capacidade da retórica e dos discursos influenciarem pessoas. Isso é notório, não é? O marketing vive disso, tá certo? As campanhas, as igrejas vivem disso. Então, essa capacidade de uma pessoa, as famílias têm isso, não é? Nós somos influenciados pelos discursos e pelas imagens, pela imagética das pessoas. Então, eu acho que realmente o professor, quando colocado em sala de aula, na sua posição de autoridade na sala de aula, ele exerce um poder intelectual sobre os alunos, né? Isso aí eu acho que exerce mesmo, independente da aula ser a mais liberal ou coisa do tipo. Então, eu acho que existem circunstâncias onde muitos colegas têm abusado um pouco do exercício desse poder intelectual sobre os alunos, e eu acho que isso pode acabar gerando uma influência no modo. Não se esqueça que os alunos, não vamos esquecer, né, que os alunos estão na sala de aula num processo de formação. Então, se você apresenta para eles um determinado rol de produtos, né, de ideias, e você apresenta aquilo, olha, hoje vamos falar, olha que legal esse autor, né? O próprio modo como o professor expõe, como ele se coloca em relação àquele autor. Agora nós vamos falar desse cara, né? Esses caras aqui vocês já sabem, né? A forma como o professor expõe as ideias, isso obviamente afeta a capacidade e a percepção dos alunos, né? Então eu acho que esse risco acontece sim. Não estou aqui defendendo escola sem partido. Você citou escola sem partido, eu nem tinha pensado nisso, para ser sincero, né? A brincadeira da pergunta sobre se todo sociólogo é de esquerda, que uma vez eu estava conversando com um professor, colega meu, não vou citar o nome aqui, mas de esquerda também, muito amigo e tudo, uma pessoa muito divertida. Bom, eu tenho vários amigos de esquerda, você sabe disso, tenho amigos em todos os halls de direita, de esquerda, né? Normalmente os de esquerda são mais divertidos, essa é a verdade. Mas então eu estava conversando com ele, aí ele estava falando um pouco sobre isso, aí ele falou, Robson, se você não for de esquerda no curso de sociologia, você sofre bullying, né? Não tem como você se formar em sociologia ou jornalismo, inclusive ele citou. Se você não for de esquerda, você toma bullying no curso, né? Então essa foi a pergunta, né? Eu acho sim, Renato, que é possível você gerar essa influência, porque os alunos estão numa situação de formação. Acho que alguns colegas têm abusado um pouco disso, né? Não sei se uma legislação para isso resolveria. Eu acho que é muito, né? É excesso, né? Uma legislação para isso é excesso, né? Por outro lado também, Renato, eu como professor dou aula há 30 anos, né? Meu registro de professor é 89, imagina, 31 anos de sala de aula ininterrupta, sem nenhuma semana sem estar em sala de aula. Eu acho que eu perdi o fio da meada do que eu ia falar. Eu não estava preparado de ser entrevistado. Eu perdi o fio da meada, desculpa. Bom, vai Então, tentando se recordar aí, eu vou falar tá. o seguinte. Olha só, a particularidade da sociologia é que ela lida com os processos sociais. Então, assim, você imagina num país como o nosso, desigual, cheio de problemas, porque uma coisa é você estar num país desenvolvido, outra coisa é você estar num país emergente. Na minha época se falava em subdesenvolvido, Sim, agora sim. é mais chique, é emergente. É. Então, assim, como é que você vai conseguir trabalhar com essas temáticas em sala de aula sem tomar juízo de valor? Esse é um ponto específico. Então, assim, causa um mal-estar essa desigualdade nossa. É impossível você, Claro. não, digamos assim, não ficar horrorizado com as coisas que acontecem, que é um país com vários índices de violência, de desigualdade, de pobreza. Então, assim, a gente também tem que se colocar, bom, para que serve essa disciplina? Essa disciplina tem uma proposta pedagógica estruturada no currículo, mas, assim, em sala de aula, é evidente que você pode deixar em evidência para os alunos, eu acredito nisso, que você pode deixar em evidência com a corrente teórica que você se filia. Olha, eu me filio à teoria marxista, então a leitura que eu faço da realidade social é sempre uma leitura com esses tipos de explicação.
Nós podemos fazer isso. Eu acho que o mais importante não é que você, digamos assim, acredite que você esteja dando uma aula super objetiva. Isso não acontece, na área de ciência humana não acontece. Claro. Quando a gente escolhe os autores, os livros, eu sou da Sim. época que existia, né, ou seja, bibliografia, mas quando hoje tem livro didático também é um exercício interessante, porque lá, né, você tem que também dialogar com esses jovens, com esses alunos. Então, quando se escolhe os autores, quando se propõe a discutir esses autores, a gente também, assim, a gente pode já perceber a tendência, né? É. Digamos assim, a orientação que você vai dar para as aulas. Então, eu não vejo isso como um problema. Agora, eu discordo dessa. Eu acho assim: uma coisa é você ter posicionamentos políticos, outra coisa é você ter posicionamentos partidários. Por exemplo, alguns princípios. Eu não vou deixar, claro que eu tenho que deixar claro, por exemplo, que eu sou a favor do Estado de Direito, a favor dos direitos humanos, a favor da democracia, ou seja, isso não interfere em nada no conteúdo programático do curso, do que você está falando em sala de aula. Claro. Mas esses são princípios políticos. Agora, partidarização, eu concordo com você. Agora, mas a gente tem que tomar cuidado, que eu acho que uma legislação de controle, na verdade, isso você colocaria em sala de aula uma censura deliberada. É. Eu acho que eu acho que isso não adiantaria em nada. Eu acho que isso só serviria para uma situação de conflito em sala de aula ainda maior do que nós já encontramos. Agora, na minha experiência docente, tanto no ensino médio, a minha experiência é muito mais no nível universitário, mas tanto no ensino médio, eu não vejo problema, eu não vejo nunca, digamos assim, que o aluno, digamos, tem essa tendência a concordar com o que você está dizendo. Eu não vejo assim. A minha vivência, a minha experiência é bem outra. Agora, eu imagino o seguinte: não é que todo sociólogo seja de esquerda. Eu acho que num país como o nosso, a tendência é você sempre fazer uma leitura, digamos assim, dessa sociedade que a gente vive, às vezes, talvez seja um erro, mas muito apontando, digamos assim, as coisas ruins, né, que nós temos. E é isso, basicamente é isso. Eu vou retomar, que eu perdi o fio da meada, mas eu vou retomar o comentário que eu ia fazer. Concordo com você que acho que foi o que eu falei, né? A lei eu acho que é uma coisa muito forte, assim. Eu acho que é uma atitude muito drástica a legislação para isso. Mas por outro lado, o comentário que eu ia fazer aquela hora, quando eu falei da questão de quantos anos que eu estou em sala de aula, é que às vezes eu vejo alguns colegas falando, e você colocou muito bem, eu concordo 100% contigo quando você fala, postura é uma coisa, partidarismo é outra, né? Então o professor, é óbvio que ele tem o seu viés, isso em todas as áreas, não é? Inclusive em outras áreas, mesmo nas ciências exatas. Você tem engenheiros que gostam de determinadas linhas da engenharia e outras, né? Mesmo em outras áreas. Mas não o partidarismo, né? Mas o comentário que eu ia fazer é que às vezes eu vejo também algumas posições do tipo, não, o professor está em sala de aula, ele tem absoluta liberdade de trabalho. Essa também não é uma verdade. Nós não temos uma liberdade de trabalho, né? Nós temos uma liberdade, por exemplo, aqui. Esse aqui é um canal que é pessoal meu, apesar de eu estar com o logo aqui do Instituto Federal, isso aqui não é um canal, é até bom deixar bem claro para os colegas, isso aqui não é um canal institucional, que nós falamos aqui, eu não estou falando em nome do Instituto Federal, então aqui eu posso ter a liberdade de expor as minhas ideias e coisas do tipo. Mas quando o professor está em sala de aula, não. Quer dizer, em sala de aula, ele é contratado para fazer um determinado trabalho, atender um PPC, atender um conteúdo bibliográfico e uma determinada carga de matéria específica. Quando o aluno é apresentado na sala, é colocado na sala, ele espera receber aquilo. Então, se o professor entra na sala e começa a fazer doutrinação e partidarismo, aí eu vejo que isso não é a liberdade do professor. Ele pode fazer na rua o que ele quiser, mas em sala de aula eu não acho que nós somos tão livres assim, né? Pelo contrário, o professor Renato ele está sendo, né, vai dar matéria de sociologia, muito bem, ou eu vou dar matéria de políticas públicas, por exemplo, que é uma matéria que eu leciono aqui dentro do curso de gestão pública, né? Eu tenho um currículo, eu tenho um conteúdo, né? Tal seria se eu chegar na matéria de políticas públicas e começar a fazer partidarismo. Olha, isso foi feito dessa forma e tal, e coisas do tipo.
E é isso que eu queria dizer, né? Eu também vejo alguns colegas dizendo dessa liberdade da academia, do professor em sala de aula. Eu acho que a academia, como universitas, a universidade, como espaço onde você pensa absolutamente qualquer coisa, isso eu concordo, mas isso não é sala de aula também. Uma sala de aula dentro de uma universidade, não há essa liberdade tão grande. A sala de aula você está lá para fazer uma parte dessa universitas, e por isso que você tem o famoso tripé ensino, pesquisa e extensão. Então, por exemplo, eu quero fazer debates, eu quero defender a minha linha ideológica. Ok, vou fazer uma mesa redonda, vou fazer um debate, vou fazer um simpósio. Mas em sala de aula, eu acho que nós não temos essa liberdade tão grande assim. Dentro de sala de aula, você está lá, por exemplo, o governo federal me paga para eu estar lá e passar um determinado conteúdo programático. Claro que vai sofrer influência das minhas ideias pessoais, mas na medida do possível eu tenho que me abster de algumas coisas. O que você acha disso? Estou muito errado nessa Eu, linha, não? olha só, eu tenho experiência um pouco diversa. Por exemplo, isso não é só nessa época que a gente está vivendo, não. Eu acho que nós temos experiência de que às vezes os alunos impõem, digamos assim, o conteúdo programático para o professor. Né? Vamos falar da realidade da universidade. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de trabalhar um ano como professor substituto na Faculdade de Ciências Sociais, de São Carlos, né, em 2014. E eu fiquei estarrecido com, primeiro, essa tendência aos alunos de serem de esquerda. Os próprios alunos, eu estou falando primeiro ano, primeiro semestre. E aí, o que os alunos fizeram inscrição numa disciplina de ciência política? Eles não queriam saber de hobbies. Hobbies. Locke. Mas se vocês vão para a área de ciência política, Maquiavel, Hobbes, eles acharam um absurdo as teorias desses caras. Desculpa, eu usei um termo aqui que não é acadêmico, a teoria desses pensadores. Eu falei, não, vocês têm que primeiro o exercício de ler, entender o que ele escreveu e, em seguida, abrir a crítica, mas de uma maneira acadêmica, porque, afinal de contas, vocês estão no banco da universidade. Eles não queriam saber, eles achavam uma bobagem. Então, você também tem essa tendência. A outra questão que acontecia, então, existe isso, existem muitos casos em que os alunos propõem o currículo ou falam que não gosta desse autor, que não vai para a sala de aula saber desse autor, aí é uma questão de formação. Ou seja, ele vai ficar o quê? Vai ser uma lacuna na formação dele, não conhecer aqueles autores. Eu fiquei um pouco estarrecido. E olha que no mesmo ano, eu acabei ministrando aula por curso de psicologia. E olha que os alunos eram muito mais abertos a entender teorias da sociologia que contrariavam teorias da psicologia. Olha que interessante. Então, eles tentavam o quê? Vou ler, vou tomar ou ao encontro daquilo que é contrário à oposição, que é antagonismo. Eu achei um exercício muito interessante, foi uma experiência muito interessante. Eu acabei, confesso para você, gostando mais dos alunos da psicologia do que da própria ciências sociais. Olha, para você ter uma ideia, hein? Esse foi um caso. Agora, no ensino médio, eu também passei por várias situações em que você fala, por exemplo, de vida religiosa, de religião, fazendo parte da estrutura social, mas numa perspectiva acadêmica ou sociológica, então isso já começa a criar confusão. É muito Mas difícil. é um tipo de confusão, é um tipo de crítica que ele é muito mais do leigo. Ele é mais superficial, essa crítica. Então você tem que o quê? Tentar despertar o interesse daquele aluno para essas questões e mostrar que você está tentando o quê? Fazer com que ele compreenda, isso não vai corromper as crenças religiosas dele. Mas também é um... Então, eu acho que quando o professor entra em sala de aula, eu vejo mais uma via de mão dupla, ou seja, você também pode sofrer críticas, mesmo não tomando posicionamento, mas só apresentando aquele conteúdo. Isso também é problemático. E tem aqueles alunos que falam, puxa, eu gosto da maneira como o senhor trabalha esses conteúdos, mas não gosto como outro professor trabalha os mesmos conteúdos. Você pode encontrar essas diferenças.
Então, eu acho que essa liberdade, eu acho que é um mal profissional. Aí eu concordo contigo, essa doutrinação é um mal profissional. Mas eu não acredito que essa pessoa consiga levar adiante um curso de um semestre, de um ano, nesse padrão conflitivo. Eu não acredito. É Então, difícil, né? achar que, né, eu não acredito. Eu tive muitos professores de esquerda no ensino médio, com as quais eu concordava com algumas ideias deles, embora não fosse da área de ciências sociais nem filosofia, mas outros que eu não concordava. Então, assim, eu não sei, basicamente eu me reporto a minha situação de que me ajudou na minha formação, sim, ajudou, mas não que fez, digamos assim, com que eu tenha, digamos assim, uma orientação exclusivamente daquela experiência em sala de aula. Por isso que eu acho que esse potencial Não é tão grande assim. não é tão grande assim, eu não Eu, eu, acredito. eu tô, eu tô superestimando. Eu acho que você está superestimando o papel do professor e esse poder do professor. Pode Eu ser. gostaria de ter esse poder aí. Mas é isso, vamos então, Tá né, certo. deixa a palavra com É, você. é verdade. Então, a gente fica pensando milhares de situações que já aconteceram, né? Mas na sala de aula, né, nessas matérias de ciências sociais, bom, eu sou um administrador, mas não dou aula de sociologia, mas a gente dá matérias que acabam envolvendo, como eu falei, comunicação social, eu sou doutor em comunicação, também tive uma formação de algumas instituições que nem você, eu sou graduado em instituição privada, eu sou São Judas, sou formado pela São Judas em administração, eu sou também um filho de metalúrgico, você vê que nós temos várias coisas em comum aí, né, Renato? Eu também sou um filho de metalúrgico, meu pai metalúrgico aqui do Pari, um bairro aqui em São Paulo. E eu fui criado, eu sou um engenheiro que não deu certo, né? Porque eu fui criado para ser engenheiro, eu brinco isso. Meu pai me criou para ser engenheiro. Eu fiz desenho mecânico, eu fiz projeto de máquinas, eu fiz projeto de ferramental, eu fiz todos os cursos na área técnica. Eu sou técnico em eletromecânica. Né? Então e aí na hora de fazer o vestibular, eu acho que eu estava tão cansado de diagrama cremoniano, né, e cálculo de estrutura, que eu falei, vou fazer um xizinho aqui em administração só para sair dessa área, que eu não aguento mais ver isso, né? De tanta. Eu fiz praticamente todos os cursos na minha época, tinha um Protec, que são cursos livres, mas especializados na área de indústria. Então eu tenho toda essa formação, e mais o técnico em eletromecânica, né? Tanto eletricidade quanto mecânica. Fiz São Judas, depois eu fui fazer uma pós-graduação no ILAT, que é o Instituto Latino-Americano de Tecnologia, onde eu fiz um lato sensu. Meu mestrado aí começa, parecido com você, eu fiz PUC, então também sou um filho da PUC, na área de administração, lá no prédio novo, no quarto andar do prédio novo. Você estava no quarto andar também, né? Sociologia é quarto andar, não é? Lá da PUC? Não, sociais é no prédio velho, Vocês são elite, né? ali tem todo um contexto, ali não pode sair do prédio velho, tem que ser o prédio novo, é só para a área de exatas. Pois é, então tá bom, ok. Vocês são elite, não se misturam, tá lá no prédio velho. Bom, eu era do prédio novo, quarto andar, junto com semiótica era no fim do corredor lá, não sei como é que tá lá. Depois eu saí do meu mestrado lá da PUC, fiquei 5 anos lá, um ano como aluno especial, mais 4 como mestre, o mestrado naquela época ainda era de 4 anos, então fiquei muito tempo lá. E não reclamava, porque a PUC essas instituições, como você bem falou, da Universidade de São Paulo, né, São Carlos, que eu também conheço bem, são instituições realmente excelentes, são orgulhos, né, para o nosso país. A PUC, então, também é. Depois eu terminei meu mestrado na PUC, professora Maria Ferreira de Aguiar, Maria Aparecida Ferreira de Aguiar, psicóloga, que hoje é dia dos psicólogos. Vai aqui os nossos parabéns para todos os psicólogos que estão nos assistindo aí. Hoje é dia do psicólogo, dia 27 de agosto. E aí eu acabei indo fazer meu doutorado lá na Universidade de São Paulo. E eu queria fazer meu doutorado, Renato, nessa época eu já estava sempre muito próximo da administração pública e principalmente estudo de conflitos, né? Minha área é uma área que eu sempre gostei. A gente brinca assim de estudar conflitos para não ter conflitos, né? Tinha um coronel
que frequentava o nosso núcleo lá, que ele tinha uma frase que me marcou muito, que ele dizia assim: só gosta de guerra quem não conhece guerra. Então nós que somos militares, dizia ele era do exército, um coronel do exército, eu torço para não ter guerra, é político que faz guerra. Se você perguntar para militar, não, a gente gosta de brincar, a gente gosta de subir no tanque de guerra, atirar nos galpões, no final da tarde a gente toma uma cerveja e volta para casa para os braços da esposa. Entendeu? Que militar não gosta, ninguém quer guerra, né? Se você vê o que acontece nas guerras, ninguém quer. Eu me lembro. Bom, e aí fui fazer meu doutorado lá. A princípio eu queria fazer na FEFELESH, em ciência política. Esse era o meu primeiro projeto de doutorado. E depois o meu orientador, o professor Braz Araújo, que era um professor lá da FEFELESH, José Braz Araújo, ele estava querendo ir para a ECA, para a Escola de Comunicação e Artes, né, para a ECA. Ele estava criando uma linha de pesquisa dentro da ECA, onde ele trabalhava com o conceito de estratégia, que é o conceito francês de estratégia. A estratégia basicamente tem duas grandes escolas, a escola americana e a francesa. A americana é o conceito de estratégia em todos os níveis, então você ouve falar estratégia de marketing, estratégia de vendas, estratégia financeira, né? A palavra estratégia em todo lugar, e a estratégia como objetivo. Né? Não que a estratégia não tenha objetivo, mas essa é a visão americana. Mas ele, como era um cara formado pela Sorbonne, era um cara que tinha a visão da estratégia como arte. A arte da estratégia. Você aprende toda a técnica, mas a vida não é técnica, a vida é arte. Né? E um pouco parecido com aquela música da Marisa Monte, né? A vida é um circo, né? Eu não lembro exatamente a letra agora, né? A escola e a vida é um circo, né? Então, mas a ideia, eu entrei para fazer o doutorado lá na FEFELESH, comecei a orientação com ele, e aí depois acabamos migrando para o departamento de relações públicas, que é onde estava criando essa ideia da ciência política dentro da ECA, da estratégia de ciência política dentro da ECA. E eu fui o primeiro aluno a ser doutorado lá pela ECA nessa linha, relações públicas, políticas e processos. A área já existia, mas pelo professor Braz Araújo. Primeiro e único, porque depois ele faleceu. É boa lembrança do professor Braz Araújo. Ele foi meu aluno, ele foi meu professor, meu mestre na graduação. Eu fiz uma disciplina com ele de relações internacionais. Espera um pouquinho que travou aqui, Renato. Só um minuto. Será que não deu tempo? Não, espera um pouquinho só. É meu note aqui que travou. A tela ficou branca. Tá, voltamos. Você Então, chegou a ter aula com o Braz? O Braz Araújo, eu cursei uma disciplina com ele, acho que foi no último ano de graduação, foi da área de relações internacionais. Isso, exatamente. E eu me lembro muito bem que eu lembro disso que você está dizendo, dessa tentativa de criar um curso na ECA. O Braz Araújo era muito competente, né? Ele era muito competente, ele tinha uma linha de pesquisa interessante. E agora, voltando um pouco ao que você falou das experiências acadêmicas, eu acho que, assim, ao invés de sala de aula, eu acho que esses contextos acadêmicos são mais influenciadores da vida acadêmica no geral do que a sala de aula. Então, por exemplo, a minha passagem pela PUC marcou, eu fiquei um ano apenas. A minha passagem pela USP marcou também. Mas você sabe que eu encarava a PUC muito mais interessante do que a USP. E olha que nós estamos do lado dos cursos de exatas que eram, digamos assim, considerados alunos ultradireita ou de direita, né? Que sempre queriam aumentar a mensalidade, sempre queriam, enfim. E nós éramos entre aspas, os baderneiros da instituição. Então, aquela vida ele deve ser valorizado. Eu não vejo isso como uma coisa ruim. Pelo contrário, eu acho que a vida acadêmica dessa forma, como eu presenciei na PUC, ajudou muito mais na minha formação do que em sala de aula. Eu acho interessante. Então, esse é um fato. Assim como em São Carlos, como na USP, como na PUC, são experiências diversas. Por isso que eu quis sair da USP para São Carlos. Conhecer novas pessoas, novos professores, enfim. Então, isso é interessante. Mas você me lembrou muito bem do Braz Araújo, eu também fiquei sabendo do falecimento dele. Uma pena, né? Uma perda, né? Foi uma perda, né?
Mas vamos em frente. O entrevistado aqui é você, não quero perder um minuto seu aí. Renato, nós estamos aqui com 28 minutos do nosso segundo bloco e eu vou dar uma segunda paradinha e voltamos em seguida com o terceiro bloco com uma pergunta quente para o Renato Cancian. Vamos ver o que ele vai responder disso, tá certo? A pergunta é: nazismo é de direita ou nazismo é de esquerda, Renato Cancian? Não responda agora, nós vamos responder na volta e você vai estar conosco aí. Até já.